é um fato em pediatria. Se sabe que estão aumentando as crianças que recusem de comer carne. E isso é visto como uma deficiência dentro da pediatria tradicional. Visto do ponto de vista dos mutantes, isso significa que é uma nova geração que está vindo e que considera todos os seres vivos como sagrados, que é a filosofia do vegetarianismo. Nasceram vegetarianos. E não tem jeito, se você dá carne para eles, eles ficam doentes. E esses meninos, em geral, eu já tenho casos, quer dizer, ouvi vários casos assim, são pequenos gênios, são precoces. Um outro aspecto que os mutantes fazem, e tomam consciência, e eles descobrem o seu aspecto divino através da combinação e do conflito dos gêneros dentro deles, do masculino e do feminino. Quando mostrei que nós estamos chegando ao fim da guerra dos sexos e que estamos saindo de uma cultura dominada pelo masculino e com repressão do feminino. E eu queria voltar ao assunto para mostrar como que o mutante vive o masculino e o feminino dentro dele. O mutante, ele está aos poucos realizando o casamento dentro dele. A nossa mão direita é a nossa mão masculina, e contei que um dia, ao dançar Tai Chi, descobri que, ao olhar para a mão masculina e a mão feminina, ao dançar, que o masculino e o feminino, através dos braços, realizem um casamento. Eles estão sempre juntos e unidos. Fora disto, eles estão, às vezes, em conflito ou em briga, mas eles podem também harmonizar. O mutante é uma pessoa que cada vez mais se mantém neutro, que essa neutralidade é representada pela máscara que eu estou aqui mostrando. E essa neutralidade, esse ser profundo, que cada vez mais se aparece como sendo o grande ser, e que não é mais masculino nem feminino, que é a união dos dois, ele aprende a sua existência administrando o conflito, ou administrando o diálogo dos dois. Eu vou mostrar, por exemplo, nesse momento, como se apresente o diálogo num mutante. Eu estou falando, o meu pensamento está muito, muito lúcido, organizado. Eu estou adorando isso aqui. Tem tanta gente boa. Eu recebi tantos carinhos, tantos abraços. Eu dei tantos carinhos. E cada vez que vocês riem, eu adoro isso. Eu gosto de vocês. Mas a gente tem que continuar essa palestra porque está na hora. E tem que ser muito bem pensado e uma conclusão boa. Mas tem que ser uma conclusão também em que a gente mostra que a gente gosta. Então, nesse diálogo, esse que está aqui, ele está assistindo ao diálogo, ele é um observador interno, e no mutante, esse observador interno que é a nova consciência. Esse observador interno que é o casamento divino, o resultado do casamento divino. Ele que opera o casamento divino. Porque tanto no nome de Deus judeu, as 4 letras, o tetragrama, significa o masculino e o feminino juntos,
Então é assim que se apresenta dentro dele, assim que nasce o grande ser. Nasce, não tem nada para nascer, se revela, porque ele está sempre aí e nós sempre fomos ele. Sobre os mutantes, vimos que eles são dos dois sexos, que vêm de todas as religiões, que eles fiquem nas profissões e se transformem em agentes de mudança, em catalisador de mudança. Eles irradiam. E nessa formação, nós temos um método que se chama A Arte de Viver a Vida, cujo livro acaba de sair em português. E também nós criamos uma rede, que na realidade é uma rede de mutantes. É a Rede da Paz, Rede Mundial da Paz, que tem por objetivo o intercâmbio, fazer o que estás fazendo aqui uma vez por ano, fazer o ano todo. E essa rede, ela recebe uma revista, a revista Meta, que trata de todos esses assuntos holísticos, transdisciplinares, e o fundo visa, as reservas financeiras obtidas visam a dar bolsas de estudo da paz. Então, muito obrigado e meus parabéns para os organizadores, que são sempre os mesmos, como já foi dito, que são muito queridos e que graças a eles pode se realizar esse evento. E a eles posso afirmar que eles estão provocando um grande movimento de mutantes e que aqui temos apenas uma pequena amostra que se reúne como em Porto Alegre, que na realidade é um movimento mundial, um movimento global. E a vocês, com todo carinho, muito obrigado pela atenção e do fundo do coração espero que o que eu falei lhe seja útil na sua caminhada de mutante. Muito obrigado.